Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilinho? Então, vamos lá para a nossa aula número 7. Então, deixa eu colocar aqui, ó, aula número 7. E essa aula número 7 vai estar lá na apostila de vocês na página 24. Então, o que diz lá na página 24? Dilatação volumétrica dos sólidos. Bom, para a gente poder pegar um gancho aqui, ó, e entender o que está acontecendo, a gente tem que recordar as outras aulas. Então, nós estudamos dilatação linear, que é aquela dilatação que ocorre preferencialmente em uma dimensão. Então, quando eu falei para vocês que o comprimento é bem maior que as outras medidas, a gente estuda só a dilatação nesse comprimento. Aí nós estudamos a dilatação superficial, que é quando a gente considera, por exemplo, uma chapa, e essa chapa tem o comprimento e a largura aumentadas, e a gente esquece a dilatação na espessura. E agora a gente vai ver dilatação volumétrica, que é uma dilatação que ocorre preferencialmente nas... Não tem nada preferencialmente, né? Ocorre nas 3 dimensões. Então, quando eu considero que as 3 dimensões dilatam e as 3 dilatações são importantes, eu estudo a dilatação volumétrica. A ideia básica continua a mesma das outras duas. Então, imagine que eu tenho um cubo aqui, ó, que ele tenha y0 aqui, x0 aqui e z0 aqui, como as 3 dimensões. Aí eu vou começar a dar calor para esse material, e ele vai de uma temperatura T0 para uma temperatura T maior que T0. Então você vai aquecer ele. Quando você aquecer esse cubo aqui, as dimensões dele vão aumentar. Então vai, por exemplo, de y0 para y, quer dizer, ficou maior esse lado aqui. Vai de x0 para x, quer dizer, ficou maior esse lado aqui. E vai de z0 para z, quer dizer, ficou maior esse ladinho aqui. Então a gente percebe que as 3 dimensões são importantes nesse processo. Então se as 3 dimensões são importantes, a gente chama isso aqui de dilatação volumétrica, tá bom? Então a linear, uma dimensão, a superficial, 2 dimensões, a volumétrica, 3 dimensões, tá bom? Outra coisa que eu quero discutir com vocês, eu espero que vocês me ajudem aqui, é a seguinte coisa. Do que dependia a dilatação linear? Vamos lembrar. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura, beleza? Do que dependia a dilatação superficial? A área inicial, coeficiente de dilatação superficial e variação de temperatura do sistema lá. E do que depende a dilatação volumétrica? Dessas 3 coisas, basicamente, mas em relação ao volume. Então, a minha dilatação volumétrica, ela vai ficar assim. Volume inicial vezes o gama, que eu já vou explicar para vocês o que é, vezes a variação de temperatura. Então, o que é esse V0 que aparece aqui? Ó? É o volume inicial. Quer dizer o seguinte, quanto maior o volume inicial, maior a dilatação. O que é esse gama que aparece aqui? Ó? Esse gama é o coeficiente de dilatação, só que agora é o volumétrico. Tá bom? Então é o coeficiente de dilatação volumétrica. E o que é aquele ΔT? De novo ali, a minha variação de temperatura. Bom, então são muito parecidas essas 3 expressões. Outra coisa, ó, que você tem que pensar comigo é o seguinte. Se o alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o superficial, e vocês viram que o beta é 2 vezes o alfa, o que vocês acham que é o gama? O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ou volumétrico aqui, ele tem que ser 3 vezes o alfa. Então, galera, você está falando de uma dilatação que ocorre da mesma maneira nas 3 dimensões. Então, são importantes as 3 dimensões. Então, para calcular o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, basta você pegar e fazer 3 vezes o alfa. Tudo bem? Então, as expressões elas são muito parecidas. E aí, quando a gente fala de dilatação volumétrica também, é importante que vocês percebam que a dilatação volumétrica vai ser importante na dilatação dos líquidos. Então, nos exercícios que vocês vão ter que fazer comigo, vocês vão ver que muitos deles vão tratar dos líquidos. Então, quando a gente tem um recipiente, por exemplo, e a gente começa a dar calor para isso daqui, ó, começa a aquecer esse recipiente aqui, o líquido que está lá dentro também aquece, e os líquidos também dilatam. E quando a gente fala de dilatação de líquido, galera, eu estou falando de uma dilatação em 3 dimensões.
Então a gente vai ter uma aula inteira, que vai ser a minha aula 8, para estudar dilatação de líquido. Uma aula inteira, né? Por isso que vai aparecer até exercício que trata de líquido aqui, mas ainda a gente vai ter uma aula só para tratar deles. Então, falou de dilatação de líquido, é a mesma coisa que falar de dilatação volumétrica. Aí eu quero adiantar uma coisa com vocês. Por que a gente tem que estudar dilatação de líquido separado? Galera, quando eu aqueço esse conjunto, será que eu consigo aquecer só o líquido que está lá dentro? Pensa comigo. Se eu aquecer esse conjunto, o recipiente também não aquece? Então, dilatação de líquido é um pouquinho mais complicada, porque eu tenho que estudar a dilatação do líquido e a do recipiente ao mesmo tempo. Então, vai ter alguns fatores lá que a gente vai ter que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas isso é assunto, então, para a próxima aula. Por enquanto, hoje a gente vai estudar dilatação volumétrica. E o mais legal é que quando você se aprofunda nesse conteúdo, e você passa pela linear, passa pela superficial e chega na volumétrica, isso aqui está muito ciente para você do que acontece. Então, dilatação volumétrica, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico e variação de temperatura. Eu não falei aqui para vocês das unidades, galera, mas é aquilo que eu tenho comentado nas aulas anteriores. Por exemplo, qual é a unidade de volume no sistema internacional? O volume não é metro cúbico? Então, se precisar no sistema internacional, o volume é metro cúbico. Qual é a unidade de variação de temperatura? É Kelvin, que nem eu falei nas outras. Mas Kelvin e Celsius têm a mesma variação de temperatura, então não faz diferença. Qual é a unidade de coeficiente de dilatação? De novo, é o inverso da temperatura. Se é o inverso da temperatura, pode ser Kelvin a menos 1 ou graus Celsius a menos 1. Beleza? Então esse volume, se for no SI, é metro cúbico. Se não, galera, centímetro cúbico, litros, pode aparecer, ml. Aí vai depender do exercício que vocês estiverem resolvendo, tá bom? Mas basicamente, né? Basicamente é isso daí. O que a gente precisa fazer é pegar isso tudo aqui e treinar, tá bom? Então quero que vocês abram a apostila comigo lá na página 25, onde tem os exercícios. Bom, galera, é o seguinte, ó. Então, vamos começar pelo exercício número 3. É um exercício que trata de líquido, mas ele é bem interessante para a gente poder fazer juntos aí. Então ele diz assim, ó. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius. E assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, o prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto é igual a... Então, primeira coisa importante, ó. Isso que você ganhou é o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina. Então é o gama já, não é nem o alfa e nem o beta, é o gama. Então quando a gente fala coeficiente de dilatação de um certo líquido, você já considera que é o gama. Aí você tem o volume inicial, que é 5.000, e você tem aqui a variação de temperatura. Então o que acontece? O que acontece é que a gasolina ela vai diminuir de tamanho. Por quê? Porque esfriou. Então se a temperatura aumentasse, esquentasse, ela aumentaria de volume. Né? Se a temperatura diminui, diminui o volume total. Tá bom? Então a gente precisa saber qual foi o prejuízo do dono do posto de gasolina. Para a gente saber esse prejuízo, basta fazer o que aqui? Ó? Basta aplicar a fórmula da dilatação, ó, diretamente. Então, variação do volume, volume inicial, vezes gama, vezes ΔT. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui a minha fórmula. E veja, eu tenho todos os dados, ó. Tá aqui, ó, volume inicial, variação de temperatura e o gama. Então, basta você fazer o que nessa questão? Aplicar a fórmula direto. Então vamos lá. ΔV, então, vai ser assim, ó. Quanto que é o volume inicial? 5.000 litros. Posso colocar 5.000 litros assim, ó? 5 vezes 10 a terceira? Posso? Não vai brigar comigo, né? Beleza? Gama. O que eu vou colocar no gama aqui, ó? 1,1 vezes 10 a menos 3. E o que eu vou colocar no lugar da variação de temperatura, ó? Galera, de 25 para 15, a variação de temperatura é menos 20. Menos 20, né? Beleza? Então é só fazer, ó, 15 menos 35, menos 20. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 20. Bom,
10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Então isso aqui não faz diferença para mim. Aí a variação do volume então vai ficar assim, ó. Pessoal, 5 vezes menos 20 dá menos 100. Menos 100 vezes 1,1, isso aqui vai me dar menos 110 litros. Então quer dizer que o prejuízo do dono do posto de gasolina lá foi de 110 litros por conta dessa queda de temperatura. Aí você pode estar falando assim, ah, professor, mas é tudo isso. Galera, para grandes volumes, você tem grandes dilatações. Então, se você... E aqui em Curitiba, às vezes, claro que é uma variação bem grande aqui, né? Mas pode acontecer. Normalmente, os tanques de combustível de um posto de gasolina ficam no subsolo e também evitam essas variações também muito grandes de temperatura aí. Mas toda vez que você esquenta a gasolina dilata, ela aumenta de tamanho. Toda vez que você esfria, essa gasolina diminui de tamanho. Então, 110 foi o prejuízo do dono do posto de gasolina. Beleza? Tranquilinho? Muito difícil? Muito complicado? Entenderam? Ó, falou de dilatação de líquido, fala de dilatação volumétrica aí. Então, resolvido o exercício 3. Galera, é o seguinte, então, ó, eu quero resolver com vocês uma questão bem legal do Enem. O Enem gosta de cobrar esse conteúdo, ele cobrava bastante, tá meio sumido agora, mas eu acho que uma hora ou outra isso aqui pode aparecer de novo nas provas. Então, a gente precisa preparar bem vocês para esse tipo de questão. Então, para mim, a questão mais legal da aula é essa questão número 5 aqui. E é o tipo da questão que eu não quero que vocês façam sozinhos, eu quero que vocês vejam como que eu penso a respeito da questão, para vocês poderem entender o que acontece. Então, questão número 5, pega lá a página 26 de vocês. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro, numa temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius. Que perigo isso, né? Você vai pegar o álcool a 5 graus Celsius e vai aquecer ele a 35 graus Celsius, sendo depois o litro revendido a 1,60. Então, sendo depois o álcool revendido, ó, a 1,60 o litro. Bom, diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então, você veja, ó. Olha, deixa eu pegar aqui de novo. Ó. Olha a pergunta. Ó. Desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas daria. Galera, ele não quer saber o ganho total do posto. Tá bom? Porque eu entendo que se o posto compra 20 mil litros de álcool a 50 centavos e revende por 1,60, eu entendo que aí já tem um lucro. Né? O problema é que o Enem está perguntando para mim qual é o lucro com o aquecimento por semana. Então eu não quero saber aquele lucro normal que ele já tem. Eu quero saber o lucro do aquecimento. Então, é por isso que eu queria fazer essa questão com vocês. Tem bastante coisa para você interpretar. Então já tem que ficar claro isso para vocês, você sublinha essa parte. Eu quero o lucro com o aquecimento. Esquece aquele lucro normal que ele teria com os 20 mil litros. Então, todo o meu exercício tem que ser feito com aquilo que o álcool dilatar. Então, para a gente resolver essa questão, eu preciso saber quanto aumentou no álcool, qual é o volume de álcool que aumentou. Então, de 20 mil foi para quanto? 20.200, 20.300? Não sei. Eu quero saber quanto dilatou. O meu lucro é o lucro do álcool dilatado, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a fórmula da dilatação volumétrica e a gente vai fazer a conta para saber quanto dilatou, tá bom? Então vamos lá. Dilatação, ΔV, eu quero saber. Quanto é o volume inicial? O volume inicial, galera, tá ali, ó. 20 mil litros que eu vou colocar assim, ó. 20 vezes 10 a terceira, quer dizer, 20 mil. Quanto que é o gama?
1 vezes 10 a menos 3, certo? E a variação de temperatura de 5 para 35 é 30 graus Celsius, correto? Então eu vou colocar aqui, ó, 30 graus Celsius. Esse 10 a terceira aqui, ó, com esse 10 a menos 3, vai dar 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 é 1, tá bom? E aí o que sobra, ó? Sobra esse 20 aqui vezes o 30. 20 vezes o 30 vai me dar 600 litros. Então, veja que coisa interessante, né? Só de aquecer o álcool, o aumento que eu tenho é de 600 litros. Então eu vou ter 20.600 litros disponíveis. Mas galera, não me interessa isso daqui, ó. Me interessa o lucro com o aquecimento. Então é só esses 600 litros que tem que entrar na conta. Outra coisa que você tem que entender, que é bem importante, quanto você pagou por esses 600 litros? Quanto? Nada. Por quê, ó? Você pagou por 20.600 ou você pagou por 20 mil? Você pagou por 20 mil e pagou 50 centavos, tá bom? E vai revender por 1,60. Então esses 600 litros aqui, você não pagou nada por ele. E além de você não ter pago nada por ele, você vai vender ele, ó, a 1,60. Então muita gente pensa assim, professor, eu tenho que descontar esses 50 centavos e esses 1,60, por quê? Se fosse para calcular o lucro em cima desse 20 mil, tudo bem, eu concordo com você. Agora, se você só está calculando o lucro em relação àquilo que você aqueceu, você vai ganhar 100% em cima, 1,60 ali. Tá bom? Então, para a gente fazer a conta, olha o que você tem que fazer aqui, ó. Você vai ter que pegar 600 litros, você vai vender por 1,60 cada litro, e eu ainda quero saber qual é o lucro que eu vou ter numa semana de vendas. Numa semana. Então, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Tá bom? Então, isso aqui, ó, é a venda de uma semana. Beleza? Então, eu vou ter que multiplicar por 7. Para fazer essa continha aí, como é que a gente vai fazer ela? Ó, vamos fazer assim. 6 vezes 7 dá 42. Então, eu tenho que pegar 42 e multiplicar por 160, né? Tá bom? Porque aqui, ó, esses dois zeros aqui, vai passar a vírgula para cá, vai ficar 16, mais um zero vai ficar 160. E 6 vezes 7, 42. Então, 42 vezes 160. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Aqui, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, tá aqui, ó, 0, 2, 7, 6. Então, o meu lucro numa semana de vendas vai ser R$ 6.720. Tá bom? Então, eu tenho que ver qual é a faixa que se encaixa nisso daqui, ó. Então, a letra A não, letra B não, letra C não, letra D de 6.000 a 6.900 por semana. Resposta letra D. Tá bom? Então, olhe quanta coisa você tem que pensar para resolver uma questão dessa. É muita coisa, galera. Veja, o Enem, ele sempre é dessa maneira, ele é minucioso, ele pega você em detalhezinhos, então vocês têm que estar bem preparados para fazer esse tipo de questão, tá bom? Então, cuidado, né? Então, cuidem que esses 50 centavos aqui não serviu para nada para fazer a questão, para nada, né? Então, o Enem podia ter feito uma pergunta assim, qual é o lucro total, né, do posto? Aí você teria que fazer um monte de conta. Agora, se você saber só o lucro com aquecimento, eu não paguei por a gasolina que eu aqueci. Então, esses 600 litros que aumentou aqui, foi do aquecimento que eu fiz para dilatar a gasolina. Beleza? Veja, tinha uma época que a gente ia comprar pãozinho na padaria, o pão era vendido por unidade. Então, tudo que é lugar, né? Você pagava, cada unidade custava tanto. E daí, era uma coisa engraçada, porque tinha padaria que o pão era bem pequenininho e custava lá, sei lá, um valor. E aí você ia em outra padaria que o pão era bem grande e custava o mesmo valor. Então, você ficava sempre naquela coisa assim, né? Eu vou em tal padaria porque o pão lá é o mesmo preço e é maior. Aí o governo abaixou uma portaria e hoje em dia todo pão é vendido por quilo. Então, você vai lá e compra pão por peso, né? Pãozinho por peso. Se a gente fosse no posto de gasolina e comprasse gasolina também
por peso, né, comprasse então o quilo da gasolina custa tanto, a gente não teria muitos problemas com dilatação. Então, esse aumento, essa variação que a gasolina tem, ou o álcool tem, por conta da temperatura, pode ser que você leve prejuízo ou não quando você abastece o carro. Então, tem muitas questões ainda do Enem que também tratam disso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem atividade, galera, mas ó, é para fazer, tá bom? É para fazer. Essa aula foi mais curtinha, e essa aula foi mais curtinha porque você já tem a ideia básica do que é dilatação. Então, vocês precisam pôr a mão na massa e resolver. Então, vocês vão pegar da página 25 e vão fazer o restante do exercício que eu não fiz. E aí, antes da próxima aula, eu dou o gabarito para vocês. Então, vocês vão fazer o exercício número 1, tá bom? Vão fazer o exercício número 2 do Enem, o 3 eu fiz, e vão fazer o exercício número 4, tá bom? Então, eu deixo esses 3 exercícios aqui, ó, como tarefa para vocês fazerem. Então, eu espero que vocês vão e que vocês treinem isso e que vocês tentem fazer. Tá bom? Galera, um abraço, se cuidem aí e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.